Quantos têm fome e sede da palavra de Deus? Amém. Então vamos orar para que o Senhor fale conosco. Ô Espírito Santo, nessa manhã, que o Senhor possa ter liberdade aqui. Liberdade para liberar unção, sabedoria, edificação, fé, ousadia, intrepidez na vida dos meus irmãos. Pai, que nesse período de jejum, o Senhor fale ainda mais conosco. Que a Tua palavra seja agora viva e poderosa, mais cortante que uma espada de 2 gumes no nosso coração, a ponto de discernir a alma do espírito, do corpo. Pai, em nome de Jesus, abre o Teu bom tesouro para nós hoje. Guia-nos, nós estamos assentados aqui aos Teus pés para ouvir da Tua parte, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a revelação mais alta. Qual é a revelação mais elevada na palavra de Deus? Qual que é a prioridade, que eu posso dizer que praticamente é a prioridade máxima de Deus? Sabe, a Bíblia é a história da casa de Deus, e a revelação mais elevada é a casa de Deus. E nós vemos lá em Gênesis, Deus se relacionando com o homem. Em Gênesis, nós vemos Deus se relacionando de forma individual com o homem. E muitos podem pensar, essa é a forma mais espiritual ou mais elevada. Mas de fato não é, porque a Bíblia é uma crescente. Na medida que o homem vai caminhando com Deus, ele vai entendendo mais o propósito de Deus, vai entendendo o coração de Deus, e ele vai então percebendo a vontade do coração de Deus. Então quanto mais passa a história ali na Bíblia, mais você vai vendo que a revelação vai aumentando. A prioridade de Deus vai ficando mais clara, a vontade do Senhor vai ficando mais perceptível. Então lá em Gênesis, nós vemos Deus se relacionando com Abraão, indivíduo, Jacó, outro indivíduo, né? Nós vemos que ele vai se relacionando com Moisés, ele chama Moisés, ainda indivíduo, mas de repente, Deus se torna o Deus de um povo. Preste atenção, a revelação, ela vai crescendo. Deus, lá no seu quarto, Ele é o Deus seu pessoal mesmo. Ele é um Deus pessoal, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Mas isso é só a coisa mais básica da sua espiritualidade. Isso é a coisa mais baixa ainda da sua espiritualidade. Porque a espiritualidade ela vai crescendo quando você começa a buscar a Deus como povo. Vocês estão comigo, gente? É por isso que vocês estão sentados aqui hoje. Nós estamos buscando o Senhor juntos como povo. Nós nos unimos como corpo de Cristo, como povo de Deus, entende? Então nós participamos de uma revelação mais elevada. E quando chega essa revelação mais elevada, de buscar a Deus como povo, você vê que Deus começa a se manifestar a uma nação. E ali, essa nação começa a experimentar de coisas extraordinárias da parte de Deus. Nós vemos que enquanto Deus está ali como povo, com o povo no deserto, Deus ele habita numa tenda. Ele habita na onde? Tenda. Numa tenda, irmãos. Tenda tem a ver com coisas transitórias, passageiras, não tem a ver com raiz, não tem a ver com coisa que é fundamento. Ele habita numa tenda, mas por que ele está habitando numa tenda? Porque o seu povo também está habitando numa tenda. Deus se identifica com você sabia disso? Ele se identifica com as suas necessidades, Ele se identifica com as suas dores, com os seus problemas. Ele não fica gelado, seco, não, Ele ao ver a sua situação, Ele se identifica com você, se compadece de você, e Ele procura se aproximar na linguagem que você conhece dele. Mas mais tarde nós vemos que o povo entra em Canaã. Lá em Canaã o reino é estabelecido. Você vê que reis se levantam para governar a nação. Mas ainda há uma tenda. Mas o povo lá em Canaã está morando em casas que eles não construíram. Lembra disso? Da promessa de Deus? Eles estão morando em casas, eles não estão morando mais em tendas. Mas um dia, um homem de Deus, chamado Davi, percebe o coração de Deus, e ele diz o seguinte: eu moro em palácios, eu moro em casa, e o meu Deus habita numa tendinha, meu Deus habita numa tenda. Está errado esse negócio. Eu vou construir uma casa para Deus. Uau! Você pensa que isso pode ser pouca coisa, mas Jesus veio para edificar a casa para Deus. É a coisa mais importante para o Senhor Jesus. E Davi descobriu isso. E aí, a Bíblia fala que Deus levanta um profeta chamado Natã. E Davi compartilha o coração dele com esse profeta de aliança, com esse irmão de aliança. Por isso que é bom você ter irmão de aliança.
para compartilhar com você as revelações do Senhor. A Bíblia diz então que ele compartilha com esse profeta. O profeta fala: olha, o Senhor é contigo, faça tudo o que está no seu coração, e vai embora. Quando ele está a caminho de casa, o profeta, a Bíblia diz que Deus fala com ele: Natan, para quem que eu falei que eu queria uma casa? Por acaso eu falei para alguém que eu queria uma casa? Eu preciso te lembrar que nesse momento da história, Deus já havia criado Adão há 3.000 anos atrás. Em 3.000 anos atrás, de Davi a Adão, Deus nunca mencionou que ele queria uma casa. Nunca mencionou. No máximo que você vai ver ele mencionando é uma tenda, porque ele se identifica com o seu povo. Mas agora Davi descobre algo no coração de Deus que Deus não falou. Isso é um estágio muito elevado, irmãos. Sabe, que o Senhor te dê impressões do seu espírito de coisas que Ele não falou, que você possa perceber o que Deus está fazendo nesses dias, coisas que ninguém disse, coisas que ninguém viu, mas Ele está ministrando ao seu coração, Ele está compartilhando com você, que você tenha essas percepções do Espírito Santo na sua vida, porque só o Espírito Santo pode te dar isso. A Bíblia diz então que Natan, ao ouvir do Senhor isso, o Senhor ainda disse para ele: vai lá e fala para Davi: te tirei por detrás das malhadas. Sabe, Davi, ele estava escondido, num lugar que ninguém o percebia, nem a família o percebia, mas Deus o via de trás das malhadas. Sabe o que quer dizer isso? Que parece que ninguém está te vendo, parece que ninguém está te dando a importância, ninguém está aparentemente esperando ver você, ou até mesmo te despreza, mas Deus está vendo você lá de trás das malhadas. Vai chegar um dia que Ele vai ungir a sua cabeça e vai te colocar como autoridade sobre muitas coisas. A Bíblia diz então que Natan chega em Davi e fala: Davi, agora você compartilhou comigo primeiro, mas agora Deus falou comigo. E sabe o que ele falou, Davi? Que quem te contou que é para construir uma casa para mim? A Bíblia diz então que Natan faz essa pergunta, e depois ele diz mais: eu é que vou construir casa para você. Veja, preste atenção. Davi queria construir uma casa para Deus, mas quem que termina construindo a casa? Deus, calma, Deus, porque Deus está falando que Ele mesmo queria construir a casa. Então que casa é essa? A grande pergunta aqui é: que casa é essa? E que casa é essa que está sendo edificada, que vai ser cheia? Que casa é essa? Porque que homem pode construir uma casa para Deus? Porque Deus, a Bíblia diz que Ele não habita em casas feitas por mão humana. Ele habita em casas feitas, por quê? Pelo seu Espírito. É o Espírito Santo que está edificando casa hoje. É o Senhor Jesus que está edificando casa hoje. Na onde? Fala, na igreja. Sabe, a igreja é a casa de Deus. E eu preciso te dizer, esse prédio não é a igreja. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos para ser igreja juntos. Mas aqui não é igreja, não é esse prédio que é o templo. Tira esse nome. Você não vai para o templo, você também não vai para a igreja, porque você é a igreja quando se reúne a outro irmão. Quando dois ou mais se reúnem, ali é a igreja. Entende? Então, essa sensação de que você está indo para a igreja, parece que Deus só vai ser encontrado aqui, nesse prédio. Mas não é verdade. Igreja é quando nós nos reunimos. Igreja não é o prédio. Igreja é quando nós nos encontramos. Quando nos encontramos, uma casa é levantada para Deus. Uma casa feita de pedras vivas. Vocês são pedras vivas. E quando a casa é levantada, sabe o que acontece? O que está lá em 2 Crônicas. Olha o que diz o texto. A Bíblia fala que depois que Davi decidiu construir casa para Deus, ele não conseguiu construir a casa, mas seu filho a construiu, Salomão. Porque só o filho pode edificar a casa para Deus.
Só o Filho Jesus pode edificar a casa para Deus. Por isso que Salomão é que edificou a casa. Mas olha o que diz o texto: assim que ele havia concluído a edificação da casa, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a... Veja, a glória do Senhor encheu a casa. Vamos falar muito disso, sobre esse assunto no jejum. Mas eu quero te dizer o seguinte: só a glória de Deus quando a casa. Só a glória de Deus quando a casa. O que é então a casa de Deus? A casa de Deus são, como eu disse, as pedras vivas. Mas eu te pergunto, um amontoado de pedras é casa? Não. Um amontoado de pedras não pode ser casa, porque um amontoado de pedras é um amontoado de pedras. Você pode ter a mesma natureza de Cristo, porque Ele é a pedra viva, né? Você pode ter a mesma natureza dele, porque você também é pedra viva. Mas se você não está conectado, você é só um amontoado de pedra. Entende? Então o alvo de Deus é te conectar na vida da igreja. Conectar fala de estar vinculado a alguém. A quem que você está vinculado? Quem fala na sua vida? Para quem que você presta conta? Quem que é o seu irmão de oração, que caminha junto com você? Se você for lembrar como um tijolo é colocado, que também é uma pedra, você vai ver que um tijolo está aqui, mas tem outro em cima, dois do lado, um embaixo. Então, isso quer dizer o quê? Que na vida da igreja, se você de fato está conectado, você está cuidando de alguém, você tem parceiros e irmãos de aliança que estão caminhando junto com você, e tem alguém que fala na sua vida. A quem você está conectado? Por isso que eu amo essa visão em células, porque ela facilita a nós vivermos a igreja. Você pode ser a igreja lá na casa, conectado aos irmãos ali da célula, com um líder que fala na sua vida, e aí quando chega um irmãozinho mais novo, você vai cuidar dele. Quando isso acontece, irmãos, casa de Deus é edificada, sabe? Um templo é edificado, um edifício é edificado para Deus, e Deus manifesta a sua glória, enche toda a casa. O nosso alvo como igreja é que a glória de Deus enche esse lugar, quando nós nos reunimos aqui, sabe? Por isso eu estou dizendo para você, que a casa de Deus é a revelação mais elevada, ela é a coisa mais importante. Afinal de contas, Jesus morreu, sabe por que ele morreu? Ele morreu pela igreja, e a igreja é a casa de Deus. Inclusive hoje a Bíblia diz que Ele está edificando a sua igreja, ou a sua casa. Se Ele morreu para a igreja, pela igreja, se Ele está edificando a igreja por meio do Espírito Santo, por meio dos homens e mulheres que Ele levanta para edificação, se esse é o trabalho mais importante, se essa é a obra mais importante para Ele, o que você está fazendo aí, que você não está envolvido na mesma coisa? Eu quero é ser um militante do Bolsonaro, eu quero é mudar o mundo, eu quero é transformar essa nação, a política. Não, Deus não está trabalhando nessas coisas. Deus está trabalhando em edificar a casa para Deus. Deus estava na eternidade, planejando uma casa para Ele, através da sua vida, da minha vida. Ele estava inclusive planejando como que Ele poderia te resgatar do pecado, e te trazer de volta para ser uma pedra viva, uma casa, um pedaço da casa dEle, né? Ele estava ali planejando todas essas coisas. Essa é a obra que Ele está mais envolvido. Inclusive Ele deu o seu Filho, a coisa mais importante, por causa disso. E você está achando que mudar o mundo é que é importante. Sabe, nós não temos consciência do que é ser casa de Deus ainda, e todas as suas implicações. A casa de Deus é a coisa mais importante para Deus. É claro que existem coisas importantes nesse mundo, e você faz bem em cooperar com elas, mas a sua prioridade máxima tem que ser a casa de Deus. Sua prioridade máxima tem que ser viver a casa de Deus, porque é na casa de Deus que Deus manifesta a sua glória. Você vai ver que Deus enche o templo, enche a casa, quando há um edifício feito, pronto. Então, nosso alvo aqui hoje, nosso alvo como igreja, ao nos reunirmos, é que essa casa seja estabelecida. Nesse jejum, esse é o meu alvo, é nós orarmos,
para que uma casa seja levantada para Deus nesse lugar, e Deus vem encher todo o ambiente quando nós nos reunimos, lá na sua célula, quando vocês se reunirem, só de estarem juntos, milagres aconteçam pela presença de Deus ali, sabe, coisas extraordinárias aconteçam, sabe, coisas que você pensa assim, nossa, isso é difícil demais acontecer, ali seja liberado por causa da presença de Deus, sabe, ao reunir você vai sair revigorado, fortalecido por causa da presença de Deus. Por quê? Porque quando dois ou mais se reúnem, quem está no meio de vós? O Senhor Jesus. Mas pastor, Jesus já não está dentro de mim. Quando eu nasci de novo, eu não me tornei casa de Deus. Individualmente você é casa de Deus, mas existe uma revelação maior. É uma revelação que quando dois ou mais se reúnem, o Senhor está no meio deles. Você está vendo que existe uma presença dentro, mas existe uma presença para fora. O alvo de Deus é que essa presença saia para fora e seja liberada no meio dos irmãos. Esse é o alvo de Deus. Oh, irmãos, nós temos que buscar isso do Senhor. Mas só pode haver isso se houver casa. Só pode haver casa se houver unidade. Porque não tem como expressar casa sem unidade. Tem que estar conectado, unido no mesmo propósito. Só há casa quando nós estamos vinculados uns aos outros, quando nós recebemos uns dos outros, quando nós ministramos uns aos outros. Inclusive você vai ver a igreja lá em Atos, você vai ver a igreja do Novo Testamento, é uns aos outros. O tempo inteiro você vai ouvir essas palavras, uns aos outros, uns aos outros. Ou seja, a vida que está em mim está clamando pela vida que está em você, e a vida de Cristo está em você, está clamando pela vida de Cristo está dentro de mim, e a gente compartilha vida, comunhão. Nós somos família de Deus, sabe? Davi, que teve essa percepção, ele escreveu um salmo, o Salmo 23, é um salmo muito conhecido. Esse Salmo 23, se puder projetar, ele fala dos 6 estágios, 6 estágios, quantos estágios, irmãos? Vou começar a pregar agora. 6 estágios, da revelação de Deus. Você vai ver que o primeiro estágio do Salmo, Salmo 23, verso 1, lá diz o quê? O Senhor, você pode dizer, Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor, Ele cuida de mim. Você pode dizer, Ele cuida de mim, Ele tem cuidado de mim em cada detalhe, Ele é meu pastor. Você está vendo que a primeira experiência é a revelação do Senhor como nosso pastor, como aquele que cuida de nós, como aquele que Ele cuida das nossas necessidades. Por isso, nada me faltará. Não me faltará provisão, não me faltará unção, não me faltará sabedoria, não me faltará nada, porque Ele é o meu pastor. Esse é o primeiro estágio da revelação de Deus, é o individual. Como assim aconteceu em Gênesis? Deus se relacionou de forma individual. Aqui no Salmo 23 nós vemos que Deus começa individualmente. Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor, por isso nada me faltará. Mas o segundo estágio, nós vemos que Ele nos leva para pastos verdejantes e águas tranquilas. Você vai ver que quando você reconhece o Senhor como pastor da sua vida, a próxima coisa que você vai ver o pastor fazendo com você é te alimentar. E comida e bebida na Bíblia é um negócio muito importante. Por quê? Porque o homem caiu porque comeu errado. Você está de pé hoje porque comeu certo, comeu da verdadeira comida que é Cristo. E hoje você se alimenta da carne de Cristo e do seu sangue, entende? Então é por isso hoje que você está de pé, por isso que você pode receber vida, porque nós nos alimentamos do Senhor. Então um bom pastor vai para o segundo estágio conosco. Então o primeiro estágio me faz relacionar individualmente com Ele, mas o segundo estágio me coloca como rebanho dEle. A coisa já começou a ser coletiva. O alimento, ele é dado para o rebanho. O alimento, apesar de você comer para você individualmente, mas você o recebe junto com o rebanho. Porque se você está longe do rebanho, você vai ver o pastor indo para te resgatar, para te levar para onde? Para o rebanho. Sabe, você percebe que a coletividade é uma coisa muito importante. Não tem como você ser crente singular. Você tem que ser crente plural. Você tem que ser crente conectado com mais alguém. Você tem que estar com o rebanho, porque é no rebanho que há alimento. Quando o rebanho está reunido, há alimento. E como que você é alimentado? Pela palavra. Os campos verdes aqui, verdejantes, é a palavra do Senhor.
enquanto você está nos campos verdes, sentado aqui aos domingos, ou na sua célula, sentado lá, você está comendo junto com os irmãos, sabe? Olha, irmãos, comer junto com a família é uma coisa abençoada, não é verdade? Nós compartilhamos nesse momento, né? Nós vivemos aquele momento como família. Esse é o alvo de Deus. Quando Ele nos reúne como seus filhos, como a sua família. Ele põe uma mesa aqui e nós comemos juntos. Então o bom pastor, primeiro ele traz comida. Mas você precisa só de comida para viver? Você precisa de quê também? Alguém tem dúvida? Água. Água talvez é mais essencial do que a comida. Porque se você fica sem água, você morre. Você pode ficar sem comer uns 40 dias, está tudo bem. Mas sem água você morre. Água é muito importante. E nós não damos muita importância para a água. Pastor, mas o que é a água? A água aqui fala do fluir do Espírito Santo na sua vida. As águas do Espírito Santo fluindo do seu interior. Fala de você ser cheio do Espírito Santo. Fala de você então orar, adorar a Deus e começar a ser cheio dessa água, a beber do Espírito. Sabe, você percebe que o bom pastor, então, ele sempre vai te levar para a comida e para o Espírito, para a palavra e para o Espírito. Sempre vai haver a palavra e o Espírito. Esse é o fundamento de todo crente, palavra e Espírito. Nunca deixe de fora da sua vida, palavra e Espírito. Se você libera o Espírito, confessando a palavra, orando, adorando a Deus e orando como igreja. Por isso é muito importante você participar das orações, porque é a palavra e o Espírito. Você pode dizer para o seu lado esquerdo, palavra, para o seu lado direito agora, Espírito. Olha só, primeiro estágio qual é, irmãos? Vamos de novo? Segundo estágio, comida e água. Campos verdejantes e águas tranquilas. Aqui tem um detalhe. Todas as vezes que você bebe do Espírito Santo, Ele vai te levar para descanso, tranquilidade. Toda vez que você se alimenta da palavra, você é fortalecido na sua fé. Então essas duas coisas têm que acontecer diariamente. Porque você come todos os dias? Você bebe água todos os dias? Será que Deus não está sendo sugestivo aqui ao falar que nós somos rebanho do seu pastoreio e Ele quer que nós comamos e bebamos? Quando? Todos os dias. Todos os dias. Tem que ser uma prática de vida. Uma prática de vida. Aprenda a meditar na palavra. Aprenda a orar. Aprenda a se posicionar. Mas existe um terceiro estágio. O primeiro estágio é o mais baixo. O segundo estágio está começando a ter uma revelação maior. Mas agora o terceiro estágio. O terceiro estágio é o quê? Caminhos de justiça. Guia-me. Ele disse, guia-me. Davi disse isso. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor ao seu nome. Preste atenção. Esse terceiro estágio é quando você começa a ter revelação de que você anda pelo caminho, pela verdade e pela vida. Esse é o momento que você percebe que é só Jesus que pode ser o caminho aqui dessa história. Você está com um problema no casamento, você está com um problema ou dificuldade no seu trabalho. Qual é a forma de você resolver? Pelo caminho. Só existe um caminho. Para todos os seus problemas só existe um caminho. E o caminho é Cristo, Cristo, Cristo. Glória a Deus que alguém disse amém. Mas nós não, nós queremos arrumar os 10 passos. Nós queremos dar a solução do nosso jeito, mas o caminho é Cristo. Depois de você reconhecer que Ele é o pastor, depois de você se alimentar e buscar dele direção, agora Ele vai te guiar na solução dos seus problemas. Mas não é só isso, você vai entender também, na medida que você cresce, amadurece espiritualmente, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Pastor, o que é isso? Isso quer dizer o quê? Me explica. Essa é a coisa mais importante que você deveria aprender na sua vida. Jesus morreu, mas Ele morreu por quê? Pelos meus pecados, pelos seus pecados. O preço foi pago por Ele. Mas que preço? O preço dos meus pecados, dos seus pecados. Só para te lembrar, se eu pecar dando um tapa no rosto do pastor Alex, o que vai acontecer comigo? Ele é crente demais para me dar outro. Eu te perdoo.
Mas eu vou lá fora e dou um tapa na cara de um policial. O que vai acontecer comigo? Você está vendo que a punição foi aumentando aqui? Aí depois eu vou lá na cara do Biden e dou um tapa na cara dele. O que vai acontecer comigo? Nem vou conseguir dar o tapa, eu já vou ter levado um tiro na cabeça. Antes de chegar a mão no rosto dele, uma bala já entrou na minha cabeça. Por quê? Você está vendo que dependendo de contra quem você peca, a punição ela é muito elevada? Sim ou não? Perceberam? Nós pecamos contra quem? Qual que é a justiça? Para ficar correto aqui as coisas. Que a oferta seja uma oferta eterna para um pecado contra um Deus eterno. Quem poderia fazer essa oferta aqui de nós? Ninguém. Só Cristo poderia fazer essa oferta, e Ele fez com Ele mesmo. O Deus eterno se encarnou, morreu por mim e por você, para pagar o pecado eterno que nós tínhamos contra o nosso Deus, porque cada pecado nosso era um tapa no rosto de Deus. O que um tapa no rosto de Deus merece? Uma morte eterna. Por isso a punição era eterna, a morte era eterna, mas um dia Jesus fez justiça. Você sabe o que é a justiça? A justiça é uma dádiva, é um presente de Deus. Por isso nós andamos pelo caminho da justiça. O que é a justiça? Justiça não é o que você pode fazer para ser aceito diante de Deus. Justiça é o que Jesus fez por você. Agora você é aceito diante de Deus como alguém justo. Por isso é uma dádiva, é um presente. Entende? Quando você chega nesse estágio da revelação, você está começando a compreender o que Jesus fez por você. Esse é o terceiro estágio. Mas existe um quarto estágio. O quarto estágio, que é o que está descrito ali, são os desafios e dificuldades. Até agora, o Senhor é o meu pastor. Ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva a águas tranquilas. Ele me faz caminhar pelos caminhos de justiça. Enquanto Ele está na sua vida, agindo, dando direção, você sempre está indo para lugares bons. Mas agora Davi fala: ainda que ele saiu de cena, agora entrou quem? Eu. Há momentos na nossa vida que você quer colocar você em primeiro lugar. Há momentos da sua vida que você quer andar da sua maneira. Há momentos que você quer decidir do seu jeito. Há momentos que você quer fazer da sua forma. Mas é esses momentos que você faz, quando você age assim, aí o que acontece? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu Deus, que lugar terrível é esse? A sombra da morte. Para que você quer ir para esse lugar? Você só vai para esse lugar quando o eu entra. Quando você entra, sai de cena, olha para Cristo, veja Cristo, deixa Ele te guiar, deixa Ele te levar. Mas se ainda assim acontecer isso, a Bíblia diz o seguinte: que nos meios de desafios, problemas, dificuldades, que nós mesmos entramos, a sua presença está comigo. A sua presença está comigo. A presença de Deus, ela nunca sai de você, ela está dentro de você, ela permanece em você. Ainda que você faça escolhas erradas, ainda que você vá por caminhos tortuosos, caminhos que Ele não estabeleceu para você, Ele está com você. Você pode dizer: o Senhor está em mim. Você pode dizer: o Senhor vive em mim. Meu Deus. Você tem que ter revelação da presença de Deus, irmão. Você tem que ter a consciência que não importa o que está acontecendo à sua volta, o Senhor está com você. E se Deus é por nós, e Ele está em nós, me diga, quem será contra nós? Quem será contra você? Quem pode se levantar contra a sua vida? Será que o homem de carne pode se levantar contra o Deus que criou a carne? Será que as circunstâncias podem se levantar contra você? Não. Aí você pode afirmar também que todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas são todas as coisas. Ainda que eu falhe, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ainda que eu tropece, todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Ainda que eu vá pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Oh Deus. Então não precisa ter medo. Viva em paz. Se falhou, levanta, vamos embora. Vamos permanecer caminhando na justiça.
Se deu errado alguma coisa, todas as coisas cooperam para o seu bem, porque o Senhor está com você, o Senhor está com você, o Senhor está com você. Amém? Quinto, pronto, volta lá. Quinto estágio, essa é uma revelação poderosa também, é uma revelação mais elevada. Eu não sei se você percebe aqui, mas o alvo de Deus é produzir em você maturidade espiritual. A sua maturidade espiritual, o seu curso de maturidade espiritual começa com o Senhor como seu pastor, mas você está vendo que Ele só está indo para lugares mais elevados. Ele está te mostrando o caminho dEle, a vontade dEle, o desejo dEle para você. Ele está te mostrando como comer, como beber. Ele está te mostrando quem guarda a sua vida. Ele está te mostrando que a justiça dEle é um presente para você. Ele é o caminho, Ele é o único caminho para você. Ele está te mostrando isso. Mas agora chega um negócio mais elevado. Você entrou em problema? Alguém já entrou em problema? O Carlinhos não levantou a mão, não entendi por quê. Ele é perfeito, mas nós entramos em problemas. Nós muitas vezes tomamos decisões erradas. Nós muitas vezes entramos em batalhas, irmãos, que não deveríamos entrar, mas entramos. Mas nesse momento que o Senhor está conosco, a Bíblia fala que preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Uau! Você percebe então que quando você está passando por batalha, o que você quer fazer? Lutar, não é verdade? Deus manda você sentar. Não é esquisito esse negócio? Quando você está passando por luta, batalha, dificuldade, você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma solução, eu tenho que agir, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer. E Deus está falando o quê? Mesa, mesa, mesa é para quê? Para você sentar. Para quê? O que você faz à mesa? Come, come, vai comer, meu filho. Come, come, porque no dia da batalha, no dia da luta, você tem que se alimentar bem, sentado, descansando. Come, come, porque enquanto você está sentado, eu vou colocar um cálice para você tomar, e o seu cálice vai transbordar. O cálice tem a ver com a mensagem do Evangelho, com a obra de Jesus, com o cálice que nós tomamos. Mas não é só isso. Ele derrama um óleo sobre a sua cabeça. Óleo tem a ver com unção. Você vai sair mais ungido, mais poderoso da parte de Deus, com uma autoridade muito maior. Então, se é para ter luta, que tenha, mas a mesa vai estar aqui, eu vou estar sentado vendo os meus inimigos debaixo dos meus pés. Está entendendo? Essa é uma revelação maior, superior. Você vai ver que Jesus, ele foi colocado assentado aonde? Aonde? À destra do Pai, no trono. E o que foi dito? O Pai diz para ele o quê? Assenta-te à minha destra. Quem está assentado está fazendo o quê? Descansando. Até o Senhor Jesus está descansando e você está querendo ficar aí agitado. Ele está descansando, ele já sabe que ele já venceu, e você esqueceu que ele venceu. Aí a Bíblia diz, assenta-te à minha direita. Até que? Então vai chegar uma hora que ele vai levantar. Vai chegar uma hora que ele vai se levantar, em grande autoridade. Aí já não vai ser o Cordeiro de Deus, aí vai ser o leão da tribo de Judá. Quando ele falar, o mundo vai parar. Quando ele falar, vai parar todas as coisas, porque só ele vai falar, e a atenção vai estar toda nele. Todo olho verá, toda língua confessará. Mas por que ele está assentado ali? Ele está assentado até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Agora a grande pergunta: se Jesus é o cabeça, você é o quê? O corpo. Se ele está assentado no trono, quer dizer que os seus pés estão aonde? Na terra. Quem é os pés de Jesus? Você e eu. E nós estamos assentados com Ele, em Cristo Jesus, porque tal qual Ele é, eu sou nesse mundo. Se Ele está assentado, eu também estou descansando, mas eu sou os seus pés. Enquanto eu caminho nessa terra, os inimigos são colocados debaixo dos meus pés, as circunstâncias são colocadas debaixo dos meus pés, tudo é colocado debaixo dos meus pés, porque eu estou em Cristo, nas regiões celestiais. Uau! Oh, como você é abençoado, meu Deus, como nós somos abençoados. Sabe, o último estágio, o sexto estágio, o estágio mais elevado que Davi descobriu. Está por último porque é o mais elevado de todos.
porque é o mais importante de todos. Mas quem dá importância para a igreja? Quem dá importância para a igreja local? Eu quero ser igreja na internet, eu quero ser igreja em casa, eu quero ser igreja do meu jeito. Mas não é a igreja do seu jeito. Só podemos ser igreja quando nós nos unimos. Mas tem um detalhe: quando nós nos unimos, nós somos a casa de Deus. E quando há a casa de Deus, há a presença de Deus. Sabe o que mais há? A Bíblia fala que quando o povo se reúne, bênçãos são liberadas do céu. Eu não sei se você lembra, eu já falei isso aqui antes. Quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele parou em um local e dormiu nesse local. E ele colocou uma pedra como travesseiro. Essa pedra, na verdade, se tornou um altar. E esse local foi chamado Bet-El, casa de El, casa de Deus. Jacó encontrou a casa de Deus numa pedra. Jacó, enquanto dormia, a Bíblia diz que havia uma escada que trazia os anjos de cima e os levavam. Eles vinham com bênção sobre Jacó e levavam de volta as orações. Assim acontece quando nós nos reunimos. Quando a casa de Deus se reúne, os anjos sobem e descem nesse lugar, trazendo bênção sobre a sua vida, trazendo as bênçãos do Pai sobre você. Há uma escada colocada aqui hoje, que ele conecta o céu na terra, e nós estamos juntos nessa obra espiritual, nessa casa espiritual, e somos muito abençoados por isso. Veja, Davi então ele diz, último versículo do Salmo, a revelação mais elevada, mais importante, ele diz o seguinte: bondade e graça, misericórdia, que é traduzido como misericórdia, mas no original é graça. Bondade e graça. O que vai acontecer com a bondade e com a graça? Elas vão fazer o quê? Olha só, irmãos, receber a bondade de Deus é um negócio assim extraordinário. Quando você faz uma bondade com alguém, você não sente bem? Sim ou não? Mas você faz bondade muitas vezes de acordo com a sua limitação, de acordo com aquilo que você pode fazer. Deus não, Ele faz a bondade dele de forma ilimitada, porque Ele é ilimitado. Então quando a bondade ilimitada dele chega na sua vida, algo extraordinário acontece. Você não é a mesma pessoa, aquilo vai te marcar, aquilo vai te surpreender. Então bondade e misericórdia, certamente eu vou correr atrás delas. É isso que está dizendo o texto? Não, elas certamente farão o que com você? Elas me seguirão. Você é perseguido não pelo inferno, não pelo medo, não pela culpa. Você é perseguido pela bondade de Deus. Mas não é só a bondade não, a sua graça também te persegue. Você todos os dias é alcançado pela graça de Deus, pelo favor de Deus imerecido. Aquilo que você não merece, você recebe da parte de Deus. Por quê? Porque Ele é bom e Ele já te deu a justiça dEle. Hoje você pode receber o que você não merece. E olha, nós não merecemos nada, mas Ele nos deu o melhor dEle, que é Cristo, que nós nem merecíamos. Hoje nós somos perseguidos pela bondade, pela graça de Deus. Sabe o que quer dizer? Certamente eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Certamente nós habitaremos na casa do Senhor eternamente. O que nós estamos vivendo aqui hoje é só um pedacinho do céu, irmão. O que nós estamos vivendo aqui hoje é só um pedacinho da casa de Deus juntos. Só uma experiência ainda, talvez pequena, daquilo tudo que Ele vai fazer naquele dia. Mas eu quero viver todos os meus dias na casa do Senhor, para todo sempre. Eu quero habitar na casa do Senhor, que não é templo feito por mãos humanas, que não é prédio feito por mãos humanas, não, mas é quando Cristo nos une numa aliança, num só propósito, num só coração, num só desígnio, quando Ele nos une num só espírito, numa só fé, a casa de Deus é erguida, a glória de Deus vem, e milagres começam a acontecer, explodir para lá, para cá, e nós vamos ver a glória de Deus agindo em nossas vidas. Eu quero viver isso nos meus dias. Eu gostaria que nós como igreja vivêssemos isso juntos, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto juntos. Eu gostaria que você pegasse a sua ceia agora, porque o nosso cálice vai transbordar.
Quando você pega a ceia, você pode ter certeza que o seu cálice vai transbordando. E não só transborda, os seus inimigos são colocados agora debaixo dos seus pés. Mas não é só isso também não. Você é ungido nesse momento. O Espírito Santo está aí te ungindo agora. Ele está trazendo em você óleo de alegria. Sabe por que é óleo de alegria? Porque depois de você ver os milagres acontecendo na sua vida, te resta só o quê? A alegria. E a alegria do Senhor é a nossa? Aleluia! Levante então o pão. Levante o seu cálice. Preparas-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Unge, Senhor, a nossa cabeça com óleo. Unge a nossa cabeça com óleo nesse dia. Oh, unge cada um dos meus irmãos com o teu óleo santo, Senhor. Oh, separa-os para o teu desígnio, para o teu propósito. Separa cada um dos meus amados aqui, Senhor, para o teu desígnio, para o teu propósito. Unge o Senhor com poder e autoridade agora. Derrama sobre eles, ó Pai, a unção do Espírito Santo. Unge as nossas cabeças com óleo, Senhor. Oh, e nós levantamos aqui o cálice da salvação. Nós levantamos diante do Senhor o cálice da nova aliança, do teu sangue que foi derramado em nosso favor naquela cruz. Nós levantamos este cálice agora. Nós levantamos este cálice agora diante do Senhor, e Ele tem transbordado sobre as nossas vidas. De graça o Senhor tem nos cercado, de bondade o Senhor tem nos atraído. O Senhor tem transformado as nossas vidas como um vinho novo. O Senhor é aquele que nos ama, e é aquele que nos ama e prova do seu amor, dando o seu próprio Filho. O próprio Filho foi dado a nós para provar o amor dele por nós. Nós somos amados de Deus. Nós essa manhã celebramos na mesa do Senhor o amor do Senhor por nós. Nós celebramos o teu amor por nós. O teu amor, Senhor. O teu amor, Senhor. A tua graça e a tua bondade é a causa de nós não sermos consumidos. A Bíblia diz que quando Salomão cantava junto com os levitas, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor dura para sempre. A casa foi cheia. Nós declaramos que o Senhor é bom, e a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Aleluia. Nós levantamos também o nosso pão. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por isso eu profetizo agora cura no seu corpo. Você que está enfermo, com alguma limitação, você que tem alguma limitação, seja nos olhos agora, seja nas vistas, eu percebo que o Senhor quer curar suas vistas agora. Se você tem alguma limitação física, se você tem alguma limitação por conta de enfermidade, o Senhor vai te curando agora. Haja cura brotando no seu corpo agora. Cura brotando no seu corpo agora. Saúde, saúde, saúde. Por causa das pisaduras deles nós fomos sarados. Essa é a mesa. Essa é a mesa que está preparada diante de nós. Esta é a mesa do Senhor. É a mesa da bênção. É a mesa da vitória. É a mesa do óleo. É a mesa do sangue precioso. É a mesa do Cordeiro de Deus. Nós estamos à mesa do Cordeiro e a nossa casa enche. A nossa casa enche, a nossa vida enche agora. Eu percebo a unção do Senhor aqui. Eu percebo a vida do Senhor fluindo nesse lugar. Eu percebo o Senhor curando. Eu percebo o Senhor agindo no nosso meio. Quando nós nos reunimos, Ele está no nosso meio. Ele está andando aqui no nosso meio, passeando no meio da igreja dele. Espírito Santo, tem liberdade. Aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, nós celebramos hoje o motivo da nossa unidade, o motivo de sermos igreja, o motivo de estarmos conectados. O teu sangue nos une, o teu sangue nos conecta, o teu sangue nos faz ser corpo de Cristo. Nós celebramos a ceia em memória do Senhor, até que o Senhor venha. Compartilhe com mais um irmão.
Fala para ele, nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Te amo. Aleluia. Quero aproveitar esse momento. Tem uma irmã preciosa da nossa igreja, está aqui desde o início, a Adriana, esposa do Cidenilson. Ela ministra louvor aqui conosco, e ela não está se sentindo muito bem, vai ter que fazer uma cirurgia. Eu gostaria que nós orássemos por ela agora, e vamos liberar cura sobre a vida dela em nome do Senhor Jesus. Então comece a orar. Nós como igreja temos autoridade para comandar agora. Basta uma palavra só e ela será curada. Por isso nós liberamos palavra agora no mundo espiritual. Nós profetizamos e declaramos sobre a vida da Adriana agora, que todas as suas funções no seu corpo sejam agora estabelecidas com saúde, com vigor e com força. Que ela seja curada nesse momento de toda fraqueza agora saia da vida dela. Que ela seja curada completamente pelo poder do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar sua semana, sua vida. Pai, como ministro do Senhor e autoridade do Senhor nessa terra, eu libero sobre a vida dos meus irmãos os pastos verdejantes nessa semana, as águas tranquilas, Senhor. Eu declaro que o Senhor os livra do mal e do maligno, que o Senhor os coloca no lugar certo, na hora certa, com uma palavra de sabedoria nos lábios certa. Pai, eu abençoo a casa dos meus irmãos. Eu declaro que o Senhor os prepara para esta semana com uma mesa de banquete, onde Cristo é o alimento deles e o cálice deles transborda diante das circunstâncias e situações, e eles estão, sim, Senhor, vinculados na casa do Senhor para todos sempre. Tenha uma semana abençoada. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.